Mais de 45 mil torcedores foram à Arena Fonte Nova para acompanhar o último Bavi do ano. Mas a primeira chance foi do Vitória. Janderson bateu em cima da zaga e a bola sobrou para Alejandro, que chutou mascado. Uma dividida com Ricardo Hiller, Everton Ribeiro levou a pior e quase deixou a partida. Mas o meia quis tentar um pouco mais e não saiu. E mesmo com o olho inchado, ele aproveitou a grande jogada de Tassiano e arriscou da entrada da área. A bola desviou e matou o goleiro Lucas Arcanjo. 1-0 para o Bahia. Everton mal conseguiu comemorar e deixou o campo logo depois com suspeita de concussão, dando lugar a Biel. O Vitória tentou responder com Felipe Machado, que bateu de fora nas mãos de Marcos Felipe. A última bola do primeiro tempo foi de Biel, que fintou para um lado, fintou para o outro e mandou na rede pelo lado de fora. Na volta do intervalo, com menos de 1 minuto, Cauli foi para cima e botou Arcanjo para trabalhar. Luan arriscou de fora e Marcos Felipe fez a defesa. Para piorar a situação do Vitória, o técnico Thiago Carpini foi expulso por reclamação. Mas em campo, o Leão seguia em busca do empate. Após cobrança de falta, Lepo cabeceou para trás e Janderson exigiu uma grande defesa do goleiro tricolor. No contra-ataque, Lauan acionou Zé Hugo. Ele mandou de cobertura e a bola foi na trave. E no último lance do jogo, o Ratão deu um belo drible para cima de Esteves e rolou para trás para Juba fechar a conta. 2-0 para o Bahia. Assim termina a temporada de Bavis. Foram 6 clássicos no ano, com 2 vitórias rubro-negras, 2 empates e 2 triunfos do Bahia, que volta a vencer no Brasileirão após 5 jogos, mas segue no 7º lugar. E mesmo com a derrota, o Leão continua fora da zona de rebaixamento. Não conseguimos encaixar bem os contra-ataques, onde poderíamos ter matado o jogo. Erramos um pouquinho de posicionamento quando o Everton sai. O Tassiano vai ocupar aquela função e não faz exatamente o que era proposto a fazer. E depois ele sai com uma pancada também no intervalo, que já estava com um pescoço ruim. E o Depena entra naquela função. Mas foi, acho que um jogo equilibrado, um bom jogo. E a gente define no propósito que foi o que a gente tinha em mãos, que era tentar continuar a ser ofensivo, tentar contra-atacar. Porque nós não tínhamos a possibilidade de escolha, ou a não ser que botasse um terceiro zagueiro, um jogador para defender as bolas aéreas, que foi o que também o Vitória tenta no final. Eu não acho justo a gente atrelar o resultado à participação ou não de determinado atleta e buscar uma justificativa, um porquê disso. É lógico que o Mateuzinho faz falta, está muito inserido dentro do nosso contexto. Nós não temos dentro do elenco uma característica parecida com a dele para supri-lo na ausência, né? E a gente tentou uma outra situação, outras alternativas que talvez não foram tão eficientes, mas por outro lado entregaram de outras maneiras. Então eu não acredito que a derrota ou o insucesso na partida de hoje ele foi pela ausência do Mateuzinho. Vamos nessa falar então sobre esse jogo, né? Um primeiro tempo bom para o Bahia, um segundo tempo em que o Vitória apareceu, criou oportunidades, teve bola na trave, o Marcos Felipe salvando. Depois o Bahia soube aproveitar melhor a oportunidade que teve e fazer o gol com o Luciano Juba para fechar de vez o placar. E aí a gente vê o Carpini falando do Mateuzinho, porque muito torcedor do Vitória até hoje... Emílio, por exemplo, falou aqui na abertura, né? Da falta que o Mateuzinho fez e é real, né? Não dá para esconder. O Vitória não tem outro jogador. A gente falava que sexta-feira, quem o Carpini vai botar? Quem ele escolhesse ia ser um esquema, algo novo, porque igual
o mesmo estilo de jogo do Mateuzinho, que é um jogador polivalente, inclusive, que joga ali no meio organizando, joga caindo pela ponta, joga aparecendo como um homem surpresa, velocidade, se infiltrando pelo meio. O Vitória não tem. O Felipe Machado não entrou mal no jogo. Ele fez uma boa partida, o Felipe Machado. Mas para analisar esse jogo, Ju, eu acho o seguinte. Para o Vitória, a chance do Vitória ganhar o jogo do Bahia ontem era na intensidade. O Vitória descansou de sábado passado até a hora do jogo domingo. Descansou, que eu digo é o seguinte, não teve futebol. O Bahia jogou uma partida duríssima contra o Botafogo, jogo de classificação da Copa do Brasil. Então, faltou, na minha modesta opinião, mais intensidade do Vitória. O Vitória teve as suas peças, como o Wagner Leonardo, jogou bem, o Felipe Machado jogou bem, o Janderson, aquele negócio lá e tal. O Zé Hugo entrou bem no jogo, embora eu acho que a bola na trave seria anulada, porque, na minha opinião, teria sido impedimento, mas isso não tira o mérito dele tentar fazer o gol. Mas o Bahia teve algumas peças que jogaram muito bem. O goleiro Marcos Felipe, bem no jogo. Os dois laterais, para mim, os dois melhores jogadores do Bahia, foi o lateral direito Santiago Aires e o dono do jogo, que para mim foi o Luciano Juba. Que até na hora que o Zé Hugo entra, que vai dar mais dor de cabeça, o técnico Rogério Ceni deveria já ter designado alguém para auxiliar mais o Luciano Juba. O Bahia teve no seu meio de campo muito bem ontem o Caio Alexandre e por aí vai. O Everton Ribeiro desequilibrou em 15 minutos, fez o gol e blá blá blá, mas faltou Vitória, na minha modesta opinião, intensidade, botar o Bahia lá atrás, não conseguiu botar. Bahia começou bem no primeiro tempo, jogou, fez o gol e aí foi administrar. É quando ocorre o erro, na minha modesta opinião. Bavi, administrar é perigoso e o Vitória poderia ter chegado ao empate. Bom para a torcida do Bahia, que depois que o técnico demorou de colocar, Rogério Ceni demorou de colocar um homem de velocidade, claro que não tem Ademir que está machucado, mas quem era que tinha? Botou Biel primeiro, Biel para mim entrou muito mal e não foi aquele jogador para desequilibrar o Bavi. Ele consertou, botou Ratão. Ratão foi lá, fez a jogada e o Luciano Juba fez o gol e justamente, muito justo, justíssimo, o Bahia venceu o jogo por 2-0, porque foi melhor em campo e aí eu tenho que dizer, parabéns à torcida, parabéns à direção técnica, parabéns ao Bahia, que conseguiu, enfim, desempacar daqueles 32 pontos. Agora tem 35 e vamos embora em busca de uma classificação e pontuação melhor para que o torcedor do Bahia possa vibrar, porque esse torcedor, sim, merece todos os méritos, todos os aplausos, porque ele está fazendo a diferença. Bom, o futebol é interessante, é engraçado e tudo. Concordo um pouco de Marinho quando ele fala que o Vitória não teve intensidade, por quê? Primeiro que ele não buscou um substituto para o jogador Mateuzinho. O Vitória não tem jogador com essa característica. Ele mexeu no meio campo, ele tirou o William Oliveira, que por sinal é o artilheiro da equipe, e colocou lá o Machado. Ele colocou 3 jogadores de ataque. Note que o Vitória começou o jogo com dois atacantes e um homem de beirada. Por que o Vitória queria fazer isso? Quando você faz uma análise tática do Bahia e todos os jogos do Bahia, você sabe que toda vez que o Bahia é pressionado, toda vez que o Bahia tem jogadores lá na frente, o Bahia termina pecando. Só que dessa vez, os homens que o Carpini colocou, eles não deram resultado, eles não conseguiram pressionar o Bahia. Com isso, o Vitória perdeu menos 3 jogadores lá na frente, quer dizer, jogou com menos 2, com menos 3 e a defesa teve que sofrer. Claro que o Bahia, inteligentemente, com o melhor meio-campo do Brasil, soube empurrar essa bola, não deu muita pressão também, fez um gol e só isso, uma outra ameaça, e foi um jogo simples, não foi um Bavi bom, não foi um Bavizão que você realmente respira, poxa, é bola lá, não foi isso. Segundo tempo, o Vitória mudou e quando mudou, eu acho até que cresceu. É uma pena que o Carpini não vem dando oportunidade para o Pablo, ontem mostrou muito futebol, gostei do Pablo, o Lauan também, outro menino muito esperto que está aí pedindo passagem, o Vitória precisa experimentar, ou então contratar. O detalhe é que a janela fecha no dia 2 e o Vitória ainda está buscando jogadores. Já deveria ter todos aqui, porque a gente nota que o Vitória, de fato, é um time que está lutando, fazendo recuperação, mas é um time limitado. O próprio treinador ontem, na coletiva, ele ficou sem jeito de dizer, mas falou assim, eu não tenho outro jogador, o cara disse que Mateuzinho, eu vou fazer o quê, pelo amor de Deus? Mesmo assim, conseguiu dar testa do Bahia, o resultado acho que foi normal, 1-0. O segundo gol nem conta, porque aí o Vitória já estava todo lá na frente, tentando, no desespero, empatar, tomar o segundo gol no finalzinho, não tem problema nenhum. O fato é que a figura maior em campo ontem foi justamente o goleiro do Bahia. O Marcos Felipe foi o cara que
realmente saiu, saltou os olhos em função das defesas potenciosas que ele fez. Mas o melhor jogador em campo? Para mim, o Marcos Felipe, sim. Para mim, o Marcos Felipe. Olha quantas bolas ele fez lá. 2 bolas. Amigo, ele foi, para mim, o melhor jogador em campo. Tudo bem, mas... Olha, eu não disse nada quando você estava falando. Então fique quieto aí, não vem entrar no meu comentário. Não pode ficar no meu comentário. Para mim, Marcos Felipe foi o melhor jogador da partida. Apesar dos gols, mas Marcos Felipe, se não fosse ele, Vitória empatava o jogo, ganhava o jogo. É só ver aí, Ju, mostra os lances aí e as defesas potentes do goleiro. A gente está fazendo até uma enquete no nosso canal no YouTube, né? Quem foi o melhor em campo. Daqui a pouco eu vou dizer quem está na Eu já estou votando Marcos Felipe, ele teve, eu até falei na abertura. Ele foi bem. E a gente tem que reconhecer porque a torcida pega muito no pé do Marcos Felipe. E ele realmente salvou. E cada gol que o Bahia fazia, eu estava atrás do gol, ele vibrava como se fosse um título. Se você puder recuperar essas imagens aí, você vê que ele está tão Bahia, que ele vibrava, ele saía correndo, feito desesperado, feito um doido. Então, realmente, para mim, Marcos Felipe foi o melhor da partida. Gente, você está comigo? Então, vote aí. Deixa eu ouvir, Zé Carlos. Não, a gente vê que foi um jogo, né, como o Bavi, é um jogo sempre, a maioria truncado, jogo de meio de campo. E o Vitória, até quando tomou o gol, não saiu para jogar, ficou lá atrás se defendendo. E o Bahia querendo jogar no erro do Bahia, porque toca muito a bola, acaba errando. E quando o Bahia fica nesse toque-toque, fica muito vulnerável. Porque Caio Alexandre sai, os jogadores de meia saem para criar e deixa a chance de ser contra-atacado. E o Vitória pecou em cima disso, que não tinha jogadores capazes. Eu vi dentro do jogo também, depois do jogo, o Rogério falando, quando eu vejo que o City gastou esse dinheiro todo e ele depois dá uma entrevista falando que não tem jogadores para fazer função, para mudar o esquema de jogo que ele fez, é difícil, porque o Bahia tem que ir buscar esse jogador para dar condição ao treinador, ou se não é Rogério que quer, para mudar dentro do jogo. O Bahia não pode ficar dependendo só desse estilo de jogo, esse modo de jogar, porque quando não dá certo, o time de 88 era muito assim, Mário. Jogava em função de Zanata, cruzamento de Zanata. Cruzamento. Quando o Zanata não jogava, quer dizer, não funcionava, precisa funcionar de outra forma. Porque quando ele pede para o jogador fazer uma função, o jogador fica limitado a fazer o que ele pediu, não consegue fazer e está tendo dificuldade de acrescentar algo mais. Exatamente. Eu vejo a dificuldade nisso. O cara fala, ó, você vai marcar. Ele tem que marcar e oferecer algo mais, que esses jogadores têm tido muita dificuldade.